Nós sabemos que para viver pela fé, tem que haver da nossa parte um grande querer em conhecer quem é Deus, em saber quem é Deus, o que Ele pode na nossa vida, o que Ele pode na tua casa, na tua família. Deus, Ele promete a cada um de nós. Ele fez a promessa para vocês. Ele fez a promessa da libertação, da transformação da família. Mas a partir do momento que Ele faz a promessa, Ele quer que cada um de nós venha fazer a nossa parte. Ele quer que você faça a sua parte. Não foi diferente com todos os heróis da fé, com todos que acreditaram, todos que confiaram na palavra de Deus, viram o seu poder. Agora, essas pessoas tiveram que acreditar. Um exemplo, no capítulo 15 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, e no versículo 1, aqui deixa claro que para Deus agir na tua vida, para o milagre acontecer, você tem que fazer sua parte. Você tem que fazer. A palavra deixa claro. Olha o que diz. Gênesis 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e um herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha só, pessoal, dá uma parada aí. Olha o que essa mensagem ela deixa claro. Abraão estava em busca da promessa de Deus, só que os anos estavam se passando. Os anos tinham se passado e Abraão não via a promessa se cumprir. Você sabia que é o que mais afasta as pessoas da presença de Deus? A pessoa, ela pede, ela faz o pedido. Você está aqui para orar hoje pela sua família, para determinar as bênçãos e determinar a quebra das maldições. É isso que todos devemos fazer. Mas existe um tempo para essa palavra se cumprir. Existe um tempo entre o querer e o realizar. Existe um tempo. Está aqui Abraão falando com Deus e questionando de Deus uma resposta. Olha, Senhor, o Senhor disse que ia me abençoar. O Senhor disse que ia me dar uma descendência. Eu não tenho visto isso. Eu não tenho visto. E quando nós acreditamos em Deus, Ele vai cumprir a palavra dele. Ele vai cumprir. Olha o que diz no versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o pode. E lhes disse: será assim a tua posteridade.
Olha só, igreja. Olha Deus dando resposta para Abraão naquilo que Abraão buscava, que ele queria. Igreja, muitas das vezes parece demorado a resposta de Deus, mas Ele não vai falhar. Parece que tudo é impossível aos olhos humanos, mas Deus não falha. Eu quero que você entenda que esse Deus é poderoso para mudar a tua história. Agora, uma coisa Ele quer de nós, uma coisa Ele quer de você, o que Abraão estava fazendo: continuar no projeto, continuar buscando, continuar perseverando, desistir nunca, abandonar nunca. Aquele que abandona a fé, a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. Aquele que abandona a vida com Deus, pode ter certeza que vai perder a sua vitória. Mas aquele que vem para a igreja, que continua orando, que continua acreditando, que confia nesse Deus, não tem como dar errado. Por isso, igreja, você tem que entender que Deus vai cumprir a palavra dele, mas depende de você, depende de como você vai se manter diante desse Deus. E disse mais, no versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhes foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei do uso dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como sabereis que heis de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Olha só, pessoal, olha aqui, olha Deus falando para Abraão. Parece tudo maravilhoso, ia tudo bem, né? Deus, não, Abraão, eu vou cumprir a palavra, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas no final ele diz, agora tem um porém, existe um porém. Tu quer ver se cumprir a palavra? Entra em sacrifício. Entra em sacrifício. Se entrega. Faz o que eu te mando agora. Vai fazer o teu sacrifício. Sabe por que muitas pessoas perdem a promessa? Porque tem medo de fazer o sacrifício de estar na igreja. Você sabia que antes de você dar qualquer oferta para Deus, o maior sacrifício é o que você já fez? Depois de um dia de luta, para muitos um dia de trabalho, para outros um dia cansativo, e você está aqui na casa de Deus? Isto é chamado oferta de ação de graça. Isso também é um sacrifício. Para muitos é o maior sacrifício. Tem muitas pessoas que dentre tudo que elas conseguem fazer, vir na igreja elas não conseguem. A pessoa, ela tem tempo para tudo, mas para vir na igreja não consegue. Sabe por quê? Porque vir na igreja é um dos maiores sacrifícios para nós aprendermos a andar com Deus. Você pode observar que as lutas se levantam, as pessoas enfrentam grandes batalhas na vida, mas a maioria resiste chegar na casa de Deus. Sabe por quê, pessoal?
Porque o sacrifício não é só quando nós colocamos uma oferta no altar, não. O sacrifício começa quando nós se deslocamos do nosso trabalho em direção à igreja, da nossa casa, dos nossos afazeres, do momento de descanso, e vem buscar em Deus. Ali começa um sacrifício. Sabe por que Deus está prometendo de novo a Abraão? Porque Abraão continuou fazendo o sacrifício de andar com Deus. Aí, o que Deus pedia, ele apresentava agora. Mas mesmo o sacrifício apresentado, o diabo, que representava as aves de rapina, vinha tentar roubar. Vinha tentar comer o sacrifício. Naquela época, era um tipo de oferta que era muito oferecida a Deus, era a oferta de animais, tá? Era uma oferta que era muito oferecida, e você vê que Deus pediu para ele fazer, mas tinha um porém. Como Satanás não desiste da tua vida, não desiste dos nossos familiares, como ele não desiste de querer nos destruir, a mesma coisa aconteceu na vida de Abraão. Mesmo ele fazendo o sacrifício, o diabo estava ali atentando para destruir o sacrifício dele. Ele tinha que continuar cuidando. Essa palavra, Abraão continuar cuidando do sacrifício, representa nós cuidar da nossa vida em todos os sentidos. Vigiar para que o diabo não entre e roube a tua bênção, pessoal. Nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família hoje. Agora, Satanás não se dá por vencido não, tá? Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Aqueles que perder a visão da fé, aqueles que perder a visão de quem é Deus, ele vai envergonhar essa pessoa. Por isso eu peço a vocês, nunca perca a visão de quem é Deus. Nunca deixe de fazer o que agrada a Ele, porque Ele vai te honrar. Ele vai sarar as feridas. Ele vai tirar o cansaço, o medo, a insegurança. Ele vai te fazer vencedor. Olha, pessoal, uma coisa eu peço a vocês. Eu tenho falado isso aqui em alguns cultos. E eu peço a vocês. Não fique dando ouvido a pessoas negativas. Sai fora de pessoas negativas. Pessoas que quando fala é só para te colocar para baixo. A pessoa que fica muito do lado da pessoa negativa, aquela pessoa que quando vai falar, tem sempre um problema para colocar na frente, sempre um obstáculo. Tem sempre algo para a pessoa falar que vai colocar a outra para baixo. Não, isso não tem jeito. É assim mesmo. É assim que nós nascemos para viver assim. É um dia em cima, outro dia embaixo. Um dia sorri um pouquinho, outro dia chora. Isso faz parte da vida. Isso é o maior plano do diabo para escravizar pessoas. Você tem que sair fora de pessoas que vivem pensando negativamente. Tu quer ver uma coisa que acontece muito? O mundo da revelação. O mundo da revelação é cruel nessa parte. A pessoa só sabe revelar o que não presta. Só sabe falar o que não presta. Tudo negativo. Não consegue mostrar o caminho do sucesso para uma pessoa. Mostra o lado negativo.
mostra o lado da dúvida, do medo, da insegurança. Pessoas negativas. E a pessoa que fica dando ouvido, a pessoa negativa, essa pessoa, ela tende a ter mais problema do que os que pensam positivo. Amém, pessoal? Amém? A pessoa que fica olhando para aqueles que não tem nada para oferecer, ela vai ter problema na sua vida. O que mais tem é pessoas querendo manipular os outros, mostrando o lado negativo. Inventa que é uma suposta revelação e o diabo entra e distrai. Sai fora dessas coisas. A pessoa começou a chegar perto de você, pode até ter título de cristão. Começou a falar negativamente, sai fora dele, sai fora dela. Amarra o capeta e sai de perto. Porque senão, essa pessoa vai te contaminar. Vai matar a tua fé. Abraão, sabe por que Deus, para fazer alguma coisa na vida de Abraão, a primeira coisa que disse foi: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe por que Deus fez primeiro isso, pessoal? Porque a descendência de Abraão era negativa, até prosperavam, até conquistava bens financeiros, mas quando falava-se em nome de Deus, eram negativos. Se Abraão ficasse ali no meio, Abraão ia se contaminar, ia ter problema. É por isso que vocês têm que aprender. Deus separa aqueles que querem vencer, tá? Deus separa os que querem ser vencedor. Pensa positivo. Está passando por uma luta? Meu Deus, eu estou na tua presença. Mal nenhum pode me destruir. A tua palavra diz, em Salmos 91, que eu fiz do Senhor a minha morada, praga nenhuma chegará à minha tenda, mal nenhum vai poder me destruir, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos e acampa ao meu derredor, para que me guarde, para que me protejam. Amém, igreja? Você tem que confiar na palavra de Deus. De repente aparece alguém perto de você, um supostamente religioso, ou religioso, que você conhece. Irmão, Deus está me mostrando isso na tua vida, um problema. Amarra o capeta e confia em Deus. Sai de perto daquele demônio, senão ele vai acabar contigo. Deus, pessoal, fala pela sua palavra. Para você ouvir a voz de Deus, é só você abrir a Bíblia e falar com Ele, e deixar Ele falar com você. Porque é uma área muito perigosa. Por isso eu peço a vocês, sai fora de porcaria que não vem de Deus e sim dos homens. Porque a pessoa fica tentando influenciar o coração da outra, falando palavras negativas, falando palavras de derrota, e se a pessoa não vigiar, vai cair, vai ser destruído, vai ser envergonhado. Por isso eu peço a vocês, vou falar novamente, sai fora de pessoas negativas, sai fora. Começou a reclamar da vida, começou a falar mal dos outros, começou a ver um monte de erro nos outros, sai fora dessa pessoa, porque ela vai te levar à ruína. Alguém que está dentro da igreja, começou a falar mal de um, falar mal do outro,
fofocar da vida de fulano, de cicrano, fazer pergunta maliciosa a respeito do que o pastor prega, sai fora dessa pessoa, porque ela vai te jogar no chão. Tu concorda com aquilo que o pastor falou? O que tu acha? Tu concorda com aquilo? Do jeito que ele falou? Tu acha que é de Deus mesmo? Palavras maliciosas de Satanás, para você concordar com o que o diabo está usando aquela pessoa para falar, e você vai perder a tua visão e vai cair na fé. Palavras negativas é um laço de morte, tá? A pessoa que fala negativamente, a pessoa que não vive pela fé, que não confia no poder de Deus, esta pessoa, ela pode estar dentro da igreja há 20, 30, 40, 50 anos. De Deus ela não tem nada. É negativa. Tu acha que Deus vai abençoar alguém que é negativo? Que não tem fé? Que não confia nele? Que critica a igreja, critica pastor, sai criticando tudo que é pastor, tudo que é igreja, tudo que é coisa. Tem que vigiar com essas coisas. Satanás tem colocado muitas pessoas que tinham o desejo de mudança de vida, coloca na escravidão, porque a pessoa começa a dar ouvido a quem não deve. Não esqueça que Satanás veio somente para matar, roubar e destruir. Tu quer ser um vencedor? Faz o que Abraão fez. Continua andando com Deus, continua servindo a Deus, continua fazendo o que Ele manda, fazendo o que Ele pede, e tu vai ver a resposta na tua vida. Acredita que aqui está a palavra de Deus, que aqui está a verdade, e aquele que assim fizer, vai obter vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Aquele que acreditar, como diz a Bíblia, vai vencer em nome do Senhor Jesus. Confiar e confiar. Não esqueça que a palavra diz: tudo é possível ao que crê. Nem tudo é possível ao que duvida, tá? Ou quase nada, ou nada, né? Ou nada. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esta pessoa que vai alcançar alguma coisa. Não vai alcançar nada. Se você duvidar desta palavra, não tem como alcançar nada dela. Mas se você acreditar somente como Abraão acreditou, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, igreja?